Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui retornando às nossas atividades. Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Estamos retomando as nossas atividades no Momentos com Jerônimo Mendonça e é uma alegria estar aqui novamente. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos. Will, boa noite, querido, seja bem-vindo. Vou mandando os aviõezinhos enquanto isso. Clara, boa noite. João Carlos, meu querido amigo, como é que você está? Faz tempo que a gente não se fala, João Carlos. Precisamos bater um papo, marcarmos uma live teste só para a gente bater papo, né, João Carlos? Ah, que coisa, gente, que coisa. Faz parte da vida, né? Alô, Aloysio. João Carlos. A vida é feita de percalços. Agora há pouco passamos por um, viu? Passamos por um percalço aí meio complicado aí uma live que a gente estava fazendo. Marquinho, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Enquanto eu vou mandando os aviãozinhos. Cláudia, querida, um beijo para o Everton, nosso querido amigo do coração. Você precisa aprender a tolerância, João Carlos. Você está muito no time da Flavinha, então. Jacira, boa noite, minha querida amiga. Eu ouvi um pedaço da sua live hoje à tarde. Seja bem-vinda, Patrícia. Enquanto eu vou mandando os aviãozinhos, eu vou vendo vocês chegando aí. E vão se cumprimentando, que é muito bom, né? Que eu gosto que essa amizade que se a gente forma aqui. Flavinha, querida, seja bem-vinda. Flavinha, não pude assistir a sua palestra, Flavinha. Ari, boa noite, meu querido amigo. Eu estava comentando que eu passei por um apuro aí numa live agora há pouco. Estávamos fazendo a live, não, uma palestra na verdade, né? Estávamos fazendo uma palestra pelo Google Meet e, no entanto, entrou um hacker e bagunçou o coreto. Nós precisamos, a nossa querida amiga lá, a Cláudia, precisou abrir uma outra sala. Então, né, foi meio trash, viu? Mas faz parte, viu? Faz parte do nosso processo evolutivo, passar pelos percalços do caminho também, né? Senão, quem somos nós se fôssemos tudo no céu de brigadeiro, né? Estamos aí, faz parte do processo, vivendo e aprendendo. Mas passei depois estava conversando com o Carlos, ele me passou umas orientações e, na verdade, né, foi bem complicado, né, porque terminamos a live e aí passar antivírus, desinstalar o Meet aqui no meu celular e deu uma série de probleminhas, mas graças a Deus, aí falando no Carlos acabou de adentrar a nossa live aqui. Bem-vindo, Carlos. Estava falando agora exatamente, viu, Carlos? Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Estava comentando exatamente das orientações que você me deu e a gente perdemos um certo tempo aí para passar o antivírus, desinstalar o Google Meet e a gente vai aprendendo essas coisas, mas realmente complicou um pouco, a palestra estava fluindo tão bem, sabe? Estava fluindo de uma forma tão gostosa. O nosso irmão que fez a prece inicial pelo centro foi uma prece tão envolvente, tão bonita, e depois veio essa situação, sabe? A gente então precisa estar atento. Eu lembro que o Haroldo uma vez estava fazendo uma live pelo YouTube. O Haroldo estava fazendo uma live pelo YouTube. Deixa eu lembrar o nome da nossa amiga Ágata, né? É isso, né, Ágata? Seja bem-vinda. E o Haroldo fazendo essa palestra pelo YouTube, e o que aconteceu? Começou a entrar um hacker e começar a falar um monte de palavrão, né, na live. Foi uma coisa muito complexa. E o Haroldo conseguiu equilibrar, né, ele denunciou, fez a denúncia e tudo mais. O Carlos está dizendo que fazer pelo Google Meet não é recomendável, a sala fica aberta e vulnerável a todos. Eu nunca tinha passado por essa experiência, Carlos, mas realmente agora a gente fica um pouco mais esperto. Nicinha, boa noite. A Nicinha estava conosco lá.
Gratidão pela presença, Nice. Você passou o perrengue que nem eu lá. Ai, que coisa. O Carlos está falando, né? O Carlos estava assistindo essa live do Haroldo e o Haroldo lá conseguiu também sair com muita maestria da live, né? Conseguiu, né, tocar a live do Haroldo, ele tocou tranquilamente, né? Estava lá comigo a Nice, a Patrícia e a Isa Lima. Estava entrando, ela percebeu também, mas aí a gente saiu da live, saí e voltei várias vezes. Eu mandei uma mensagem para a Cláudia, lá do centro, e falei com ela. Ela falou, olha, então abriu uma outra sala, e aí começou a dar um certo de problemas, algumas coisas assim meio estranhas, o pessoal não estava me ouvindo, tirei o fone de ouvido, mas sei lá, graças a Deus deu para a gente finalizar. Não saiu como eu gostaria, né? Não saiu como eu gostaria, mas pelo menos cumprimos a nossa obrigação, né? Vamos fixar o comentário agora. E deixa eu aqui fixar o comentário. Tá. Pronto. Pensamentos, né? Na verdade, quem tinha que estar fazendo esta palestra hoje, esta live hoje, seria a Martiele, né? Porque pensamentos, que você fala da Martiele, daqui a pouco ela aparece. Que nem eu falei do Carlos, o Carlos já apareceu. Mas hoje, pensamentos. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Pensamentos não é a última mensagem deste livro, né? Flores do Coração. Na verdade, tem algumas outras mensagens. Soraya, boa noite, seja bem-vinda. Tem outras mensagens, mas nós vamos deixar a cargo da nossa convidada de amanhã, a Márcia França, para fazer os seus comentários, porque são cartas que Jerônimo endereçou a ela, e eu achei prudente, né? Achei muito prudente, embora estejam publicadas no livro, achei prudente deixar que a Márcia comentasse a respeito ou dessas cartas, ou até mesmo, na verdade, o objetivo principal da presença da Márcia França amanhã conosco, nada mais, nada menos do que comentar sobre o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que eu acho muito mais oportuno e muito mais gratificante. Então amanhã nós finalizaremos este livro, mas o projeto Momentos com Jerônimo Mendonça vai dar sequência. Nós vamos entrar com outro livro de mensagens do Jerônimo. Nós vamos estar entrando com outro livro. Ana, boa noite, seja bem-vinda, querida. Cumprimentou o João Carlos... o Carlos ou o João Carlos? João Carlos, sinta-se cumprimentado, sinta-se que seja João, seja Carlos ou seja João Carlos. Você entendeu, né, João? Então, e nós vamos iniciar no próximo livro com mensagens de Jerônimo. Essas mensagens, eu já vou dar o spoiler, né, para vocês. O nosso projeto continua normalmente na segunda-feira, e nós vamos começar com outras mensagens de um outro livro, e nós vamos estar fazendo até o dia 25 de outubro. Até o dia 25 de outubro. Isso é uma segunda-feira. Da terça-feira, né? Da terça-feira, dia 26, até o dia 1º de novembro, dia de aniversário de Jerônimo, nós vamos ter lives comemorativas. Então, são 5 dias, vai ser uma semana Jerônimo Mendonça, que nós vamos estar fazendo em homenagem ao nosso querido Jerônimo Mendonça, e nós vamos estar trazendo convidados queridos para vir bater um papo, né? Carla, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos estar trazendo convidados para bater um papo sobre Jerônimo Mendonça. Então vão ser 5 dias com convidados, desde a terça-feira, dia 26 de outubro, até o dia 1º de outubro. Não vou estar divulgando os convidados, né? Vamos deixar mais para frente, mas vão ser lives interativas, ora pelo meu perfil, ora pelo perfil da Martiele, que é o Pensamento Espírita, mas nós vamos estar trazendo convidados queridos desde o dia 26 de outubro até o dia 1º de novembro, dia do aniversário de Jerônimo Mendonça. Então,
vai ser muito gratificante. E a gente já está com outro projeto também a partir do dia 2 de novembro, né? Que o João Carlos costuma dizer que dia 1º de novembro, eu sempre coloco o João Carlos na berlinda, né? Que dia 8 de março é o dia da mulher e dia 1º de novembro é o dia dos homens, segundo o João Carlos, não sou eu que estou dizendo, que é dia de todos os santos, né, João Carlos? Eu tenho que colocar você na fogueira, João, não tem jeito. Ainda bem que tem você. Queridos amigos, nós vamos falar sobre pensamentos. Nesta mensagem, Jerônimo vai trazer algumas mensagens, algumas frases para as nossas reflexões. Então nós vamos ver quais são os pensamentos que o Jerônimo nos trouxe hoje, né? E por falar então no Dia de Todos os Santos, né? Que é o Dia dos Homens, ele já começa falando do homem, tá? Nesse 1º de abril é o Dia dos Homens. É verdade, claro, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Mas o João Carlos é um querido do coração, ele sabe que eu uso só de uma reflexão reflexiva, né, João Carlos? Olha lá, meu signo é Capricórnio, por acaso sou um bode expiatório. Viu, João Carlos? Faço uma reflexão reflexiva com você, viu? Mais um pleonasmo para nossa... Esse foi pensado, esse não saiu por acaso, não. Então vamos lá, vamos às nossas reflexões que o Jerônimo trouxe desses pensamentos. O homem mais inteligente é aquele que a todo instante faz o alto balanço de seu estoque interior. E se vê que está na iminência de quebrar, volve para a grandeza universal da sabedoria do Supremo Senhor. Bom, aqui não é o homem, né, o sexo masculino, é o homem no sentido amplo. Homem, mulher, né, é aquele sentido amplo que se dá ao ser humano, tá? Então vamos pensar, vamos colocar aqui na linguagem atual, né, porque senão fica uma coisa discriminatória. A conexão caiu ali, faz parte, né? Diz que quando chove a gente cai as nossas conexões, mas aqui faz tempo que a gente gostaria até que caísse a internet, porque faz tanto tempo que não chove. Hoje, por sinal, choveu, mas choveu cinza. Tem um cheiro insuportável que precisava até de máscara para a gente conseguir respirar. Então, retomando, o ser humano mais inteligente é aquele que a todo instante faz o alto balanço de seu estoque interior. E se vê que está na iminência de quebrar, volve para a grandeza universal da sabedoria do Supremo Senhor. Quebrar no sentido, né, como se fosse quebrar no sentido da falência, né? E falando em fazer o balanço, chegou a Martiele nesse exato momento. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Uma contadora para fazer o nosso balanço aqui, como Jerônimo nos... Clara, que vontade dessa chuva, viu? Manda um pouquinho para cá, viu? Faz muito tempo que a gente não sabe o que é. Cai um chuvisqueirinho muito michuruco, mas nós estamos precisando de muita chuva aqui, muita chuva mesmo. Então, olha, o ser humano que faz o seu balanço interior e se percebe, né, que veio a quebrar, ou seja, veio na falência, ele volta-se para onde? Para a grandeza universal da sabedoria do Supremo Senhor. Então, a Martiele, que é contadora, né, pode dizer com muita propriedade para nós, quando você faz o balanço de débitos e créditos, Julie, boa noite, seja bem-vinda. Se pudesse, eu mandava, né? São Paulo choveu também um pouco. Aqui é duro, viu? Olha, aqui é a morada do sol, da poeira, da seca, tá difícil aqui, viu? Sinceramente. Então, o que é esse balanço interior que a gente faz? É a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho recomenda para a gente fazer esse balanço todo dia, para a gente fazer análise, para a gente confirmar se o que a gente acertou, o que a gente errou durante o nosso dia, durante a nossa semana. Então esse balanço interior ele é muito importante que a gente faça, para que a gente analise. E de acordo com o nosso processo evolutivo, de acordo com a nossa jornada, nós vamos verificar
como estamos caminhando. Então, sejamos inteligentes. E ele fala aqui, não é a todo dia, ele fala a todo instante faz o alto balanço do seu estoque interior. Então, boas ações que eu fiz, atitudes que eu não deveria tomar e tomei, todas essas coisas fazem parte do nosso balanço. E a gente tem que rezar muito para que a gente não quebre, né? Não venha a falir. E se a gente vier a falir, e somos humanos, podemos sim vir a falir nos nossos melhores propósitos, vamos buscar, né, a grandeza universal na sabedoria do nosso Pai maior, que é Deus. Aí ele vai partir para uma outra análise de um outro tema. Se a morte significasse o aniquilamento, não teríamos uma natureza continuamente renovada pelos processos do renascimento e da germinação. A Martelli está dizendo, ao fazer o registro das ocorrências para ver o resultado final em determinado período e analisar o que precisa ser melhorado. Olha, tem uma frase que fala assim, né? Consulte sempre um contador, né? Mas não um contador de piadas, né, João Carlos? Um contador para que você saiba, né? Faça esse balanço da sua jornada. Mas vamos ver para o nosso próximo parágrafo. Se a morte significasse o aniquilamento, nós não teríamos uma natureza continuamente renovada pelos processos do renascimento e da germinação. E isso é muito importante, porque todos nós que estamos aqui encarnados sabemos que iremos, né, deixar o nosso corpo físico um dia. Mas a grande bênção que a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, nos traz é exatamente o que? Saber que a morte não existe, que é apenas e tão somente um desligamento, que nós vamos deixar o nosso corpo físico e vamos partir para o plano espiritual, a nossa verdadeira pátria. Consulte o contador João Carlos para dar risada. E ainda nessa ótica, nossos direitos e deveres devem fechar. Fechar explica para nós o que é esse fechar, né? Deve equilibrar, é isso? Fechamento do balanço é equilíbrio, né? Entradas e saídas. O que entrou, débitos e créditos, acho que é mais ou menos isso. Não é minha praia, não gosto muito dessa praia não, mas ainda bem que tem os contadores para fazer os nossos balanços. Então, lembrarmos que a morte não existe. É um processo natural, porque o nosso corpo físico, assim como todos nós, vamos partir para o plano espiritual um dia, né? Todos nós vamos partir para o plano espiritual. Isso é da lei, não tem como. E se a gente for fazer uma previsão aqui, uma previsão, como que eu diria, daquelas fatalísticas, você pode ter certeza que nessa previsão eu acerto todo, tá? Então vou fazer uma previsão. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará encarnado aqui na Terra. Ó, te vira nos 30 aí, com o tempo que te resta. Então, vamos cuidar do tempo que estamos aqui encarnados, porque com certeza, daqui a 100 anos, só se a gente tiver, né, o merecimento de retornar rapidamente. Mas como a fila está grande, a fila é muito grande do lado de lá, dificilmente a gente retorne antes de 100 anos. Então, a minha previsão vai se concretizar. Mas deixa para lá isso, né? Não temos pressa, né? Ele vai dizer para nós, escola não é um parque de diversões, e sim um celeiro de sabedoria. Olha só. E a gente faz um paralelo, né, entre a escola real, aí, da escola do ensino médio, fundamental, do universitário, e a escola da vida. Nessas escolas aí do ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, funciona da seguinte forma. Nós aprendemos as lições e depois vamos fazer as provas. Na escola da vida é justamente o contrário. Nós passamos pelas provas e depois aprendemos as lições. E como vem a música do Beto Guedes, né? Sol de Primavera, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então,
a escola, lembrarmos, não é um parque de diversões, mas um celeiro de sabedoria, desde que a gente aproveite o momento que estamos lá. Veja como que é interessante. Da mesma forma que a escola da vida, né, a escola, ensino fundamental, tudo mais, ela nos traz o conhecimento. Nosso querido Vitor, o menino, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. E a gente não deve tratar a escola como um parque de diversões. Devemos aproveitar o momento que estamos lá para aprendermos. Da mesma forma, na escola da vida, nós não devemos andar distraídos, devemos estar atentos a cada percalço da vida que ela vai nos ensinando. E conforme vamos superando essas falhas, essas dificuldades inerentes à nossa jornada evolutiva, a gente vai progredindo e vai alcançando a condição de espírito um pouquinho melhor, né? Não espírito puro ainda, espíritos em processo de evolução e crescimento. Ele vai fazer uma análise agora do amor. Todo amor que nasce da carne chama-se paixão. O amor que nasce da carne chama-se paixão. E o amor tem 3 significados que a gente pode dizer, né? Esse amor, paixão, o amor da carne, é o amor eros. Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. O amor eros é o amor da posse, o amor da propriedade, da minha mulher, meu marido, meu gato, meu filho, meu periquito. Esse amor que a gente quer possuir, ter. Esse é o amor é o amor chamado amor carnal, como Jerônimo coloca, é o amor da paixão. Temos um outro amor, que é um amor um pouco mais evoluído, que é o amor phileos, ou seja, o amor da amizade, onde não há disputa, onde não há eu ser melhor que o outro, mas caminharmos juntos na mesma direção, eu ficar feliz porque o outro conseguiu isso ou aquilo. Como é gratificante quando você sente alegria pelo sucesso do outro, sem que você tenha inveja, sem que você gostaria de estar no lugar dele, sem que você, às vezes, fique desdenhando a conquista que ele teve. Então, esse é o amor phileos, né? Jorge, boa noite, querido, seja bem-vindo. Agora nós temos um outro amor, o amor maior, que é o amor ágape, que é o amor de Deus para com todos nós, que é o amor que nós temos, que Jesus teve para com todos nós também. Esse amor universal, que independentemente de sexo, de raça, de religião, de preferências das mais diversas, seja políticas, sociais, futebolísticas, esse é o amor que você tem pelos, universal, independentemente de onde está o nosso irmão, você nutrir esse amor por ele. Nós estamos muito longe ainda desse amor. Ainda conseguimos com muito custo desenvolver o amor phileos. Mas esse amor que nasce da carne, o Jerônimo dá o nome de paixão. Então, a paixão ela é curta, ela não é duradoura, ela é como um fogo de palha, dura pouco tempo. E até tem uma brincadeira que o pessoal costumava dizer, né, quando o pessoal ia para a praia, dizia assim, que amor de praia não sobe a serra. Que é aquele amor que você, de repente, encontrou uma menina, ou a menina encontrou um rapaz, então se apaixonam. Parece aquela história, de conto de fada, mas cada um sobe a serra, segue o seu caminho. Foi uma paixão simples e não duradoura. Então, o amor realmente verdadeiro, o amor universal é o amor ágape. Mas a gente ainda está muito longe desse, E ele vai falar novamente da morte. Ele diz que a morte está grávida de vida, morrer e renascer. Então, olha que interessante. A morte não tem um sentido finito. Ele coloca que a morte está grávida de vida, pois morrer e renascer, tantas quantas vezes forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual. Continua Jerônimo dizendo, toda emoção sem a bênção da disciplina acarreta desastre moral. Olha só,
engraçado, eu estava lembrando, né, que quando a gente faz aquelas considerações das travas e dos freios que nós devemos estabelecer. O primeiro freio é no nosso pensamento. E eu trabalhava com 3 estágios. Eu trabalhava no pensamento, na fala e na ação. Até que, dentro dos estudos que a gente foi fazendo, eu consegui captar, talvez numa mensagem até do Jerônimo, salvo engano, ou de alguém que teria feito um comentário, da nossa emoção. E aqui ele coloca: a emoção sem a bênção da disciplina acarreta um desastre moral. Então vejam, o primeiro freio de mão que a gente tem que puxar é no nosso pensamento. Frear os nossos pensamentos. Não conseguimos frear o pensamento, nós vamos trabalhar aonde? Na emoção. Não deixar a emoção tomar conta. Sabe quando de repente você fica nervoso a tal ponto que fica enrubrecido, fica vermelho, né? Pronto para explodir? Então é o local, é o segundo lugar que a gente tem que tentar puxar o nosso freio. Aquelas comportas, né, que vão acontecendo, e vejam que interessante, às vezes tem um determinado terreno todo permeável, mato, tudo mais ali, então chove, vai dar a permeabilidade do solo. A Nascimento, boa noite, seja bem-vinda. Vai dar a permeabilidade do solo. Só que em um determinado momento, naquele terreno que era de aclive, né? Eu não manjo muito bem de engenharia. Constrói-se um loteamento. O que vai acontecer? Pelo loteamento, vai acabar fazendo o quê? Vão asfaltar, vão fazer o calçamento, vão construir as casas. E a permeabilidade do solo, que era 100%, vai ficar comprometida. Então, o que se faz? Se faz como é que chama? Coloca-se os bueiros e vão soltando as águas numa chamada tipo de uma espécie de uma decantação, uma espécie de uma piscina, e vai acolhendo toda aquela água e vai soltando aos poucos para que não dê enchente lá na frente. Então é assim mais ou menos que funciona. A primeira trave, a primeira comporta vai estar no nosso pensamento e a segunda comporta nas nossas emoções. Por isso que ele fala: toda emoção sem a bênção da disciplina acarreta um desastre moral. Então, vamos usar a disciplina, como o Emmanuel recomendou para o Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Subalternizar-se à carne é animalizar a razão. Aqui ele está dizendo, obviamente pela ótica do sexo, né? Que você dá vazão aos anseios sexuais sem que você tenha um controle. Então ele coloca, é animalizar a razão. Você deixou a emoção tomar conta, né? E você comete, de certa forma, desatinos. Mari, querida, boa noite, seja bem-vinda. Então, a disciplina em todos os sentidos, que a gente deve dizer, né? Que eu falo, o equilíbrio, o bom senso, é sempre bem-vindo em todas as oportunidades. E na dúvida se você deve fazer ou não, abstém. Tem uma mensagem do Evangelho que fala assim, na dúvida abstém. Se não me engano, acho que não é do Evangelho, acho que é André Luiz. É uma das falas de André Luiz que comenta isso. Na dúvida abstém. Que é preferível você se arrepender de não ter feito uma coisa do que você ter feito alguma coisa que vai te comprometer toda uma encarnação. E eu sempre recomendo a vocês, na dúvida se você deve fazer ou não, leva Jesus junto. Se você se sentir confortável fazendo o que você tiver que fazer com Jesus do seu lado, bola para frente. Agora, se ficar incomodado, né, se acender uma luzinha ali na sua consciência, fala, então melhor não fazer, melhor não falar, melhor não agir. Olha que mensagem bonita que ele traz para a mãe. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Minha mãe é o amor de Deus mais próximo. Minha mãe é o amor de Deus mais próximo. E olha só, isso sem sombra de dúvida.
o amor que mais nos aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe para com o filho. Isso eu já falei várias vezes. Até já que ele falou de mãe, eu tinha uma mensagem aqui tão curtinha lá atrás, perto do Dia dos Pais, que eu achei que eu não ia falar sobre ela, mas agora, como ele falou da mãe, né, nesse momento, ele fala assim, olha só, que mensagem bonita que ele trouxe para a mãe dele. Salve o Dia das Mães. Mãe, doce mensageira da divina providência, tu te dás a vida inteira em teu amor sem recompensa. Olha só que bonito, né? Para todas as mães essa mensagem. Mãe doce mensageira da divina providência, tu te dás a vida inteira em teu amor sem recompensa. Com certeza, né? Com certeza, uma mãe é para um filho o que nem sempre um filho é para uma mãe. Porque muitas vezes os filhos não dão todo o amor, não retribuem todo o amor que devem nutrir para suas mães. E Jesus, né, quando falou das mães, ele fazendo referência aos mandamentos, honrai seu pai, sua mãe. Honrar é muito mais do que amar. É um sentimento de gratidão que você tem que ter pelos seus pais, independentemente dele te cuidar ou não, só pelo fato de te darem a vida. Já devemos nutrir uma gratidão imensa pelos nossos pais e, sobretudo, pelas nossas mães, né? As mães realmente é esse ser divino que Deus, né, nos empresta, esse anjo de luz que Deus nos empresta para nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. E ele vai continuar dizendo assim: o meu erro nasce com a aurora, e a minha virtude só chega na primavera. Quanto tempo, né? Então, quanto tempo? Ele coloca assim: o erro nosso, por exemplo, vem com o nascer do sol, mas uma virtude só vai chegar na primavera. As nossas virtudes demoram muito tempo para que a gente consiga. Gente, eu esqueci do negócio, deixa eu até pesquisar aqui, que eu depois eu não vou saber, porque eu não sei os 10 mandamentos de cor, tá? Senão eu vou ficar, tá aqui. Tá certo, perigoso esse mandamento aqui. O Jerônimo fala assim, ó: Senhor, livra-me do 9º mandamento. Eu já fui pesquisar aqui qual que é o 9º mandamento. Vamos ver se o João Carlos sabe. Vamos ver se o João Carlos sabe qual que é o 9º mandamento. Eu sabia antigamente, né, quando eu frequentava a Igreja Católica, eu sabia todos os 10 mandamentos, né, segundo a terminologia da Igreja Católica, que é diferente do que está lá no Antigo Testamento. Porque o primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós simplificamos pelo catolicismo, né? O simplificou, mas é muito mais amplo. Eu sou o Senhor. Olha só, Ari, não só honrar, mas assisti-los. Exatamente, Ari. Exatamente. Eu sou o Senhor que te tirou do Egito. É bem completo, né? O primeiro mandamento. O João Carlos acho que saiu da live, que ele não sabe qual que é o 9º mandamento. Mas ele, olha só, o Carlos já foi rápido, mais rápido que o João Carlos. Não cobiçar a mulher do próximo. E olha só, por que manda não cobiçar a mulher do próximo? Então pode cobiçar o homem do próximo, né? É engraçado como, vocês percebem, né? Aquela questão na passagem da mulher adúltera. Não tinha o homem adúltero, é só a mulher adúltera. Que engraçado, né? A mulher adúltera tinha que ser apedrejada até a morte, né? E o homem adúltero, não acontecia nada? Aqui fala, não cobiçar a mulher do próximo. Porque, na verdade, aqui, nessa passagem, e naquela época, a mulher era tida como objeto. E ela se equiparava ao animal, às coisas do homem, né? Então, coloca assim, não é não cobiçar só a mulher do próximo, mas não cobiçar também as coisas do próximo, né? Tudo que ele poderia ter. O João Carlos acho que dormiu, viu, o Carlos?
Ou ele dormiu ou ele desdobrou. Porque ele foi. Normalmente ele é rápido na resposta, eu quis deixar de propósito. Eu tinha visto, já tinha lido esse texto. E eu falei, vou procurar antes para não ter que procurar na live. Eu procurei agora, eu não sabia, não lembrava mais qual era o 9º mandamento. Mas se a gente analisar, né, de uma forma rápida os mandamentos, segundo na doutrina católica, ele é mais conciso, ele é mais objetivo. Mas se a gente pegar o próprio Evangelho e se a gente pegar... tá lá em cima. Obrigado, cara. Obrigado. Eu perdi, hein? Eu perdi. Perdi seu comentário, João Carlos. Me desculpe. Achei que você tivesse desdobrado. João Carlos, eu fico pegando no seu pé, né? Fica tranquilo. Ainda bem que tem você para me salvar das minhas peripécias. Eu que dormi. Obrigado. Paulo, boa noite. Seja bem-vindo. Tá vendo, João Carlos? Todo mundo te defendendo aí, ó. Eu fico só pegando no seu pé. Vou parar de pegar no seu pé, senão o João Carlos vai ser canonizado em vida, de tanto que eu fico no pé dele. João Carlos vai ser canonizado em vida, olha só, hein? São João ou São Carlos? São Carlos era a cidade que eu trabalhava, né? Que na verdade era em homenagem a um santo, São Carlos do Borromeu. Era um santo também, né? Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos quase finalizando aqui. Wilton, boa noite, querido. Boa noite com Jesus, como você sempre diz. Uma alegria contar com sua presença aí. E a frase final de Jerônimo, essa eu já fiz postagem sobre ela, é uma frase muito bonita e muito reflexiva. Jerônimo sempre coloca para nós, depois vou até colocar, né? Beatificado mais rápido que a irmã Dulce. São João Carlos das lives, olha só. João Carlos, você já... deixa o Papa Francisco saber da tua existência. Ele vai te levar lá para o Vaticano. Vai ser o próximo Papa. Vamos lá, agora a frase marcante. E essa aí já tem que, já é chapuletada para mim, viu? Chapuletada para mim. Eu fico pegando o pé do João Carlos e olha só o que o Jerônimo vai finalizar com chave de ouro. Se queres a tua paz e a paz dos outros também, escute este conselho. Não fales mal de ninguém. Viu só, João Carlos? Tomou? Tomei, né? Viu? Se queres a tua paz e a paz dos outros também, escuta este conselho. Não fales mal de ninguém. E a gente vai até ampliar. Não só não falar, mas também não pensar mal de ninguém. E por que ele traz esta frase com tanta propriedade, tão oportuna? Porque toda vez que você está falando mal de alguém, você está entrando numa energia diferente, numa energia não boa. Se você pensa, e a gente sabe que o pensamento nos liga àquela determinada situação, nos liga a determinada pessoa. Então, não vamos falar mal de ninguém, não vamos pensar mal de ninguém, não vamos fazer juízo de valor de quem quer que seja. Porque, já falei para vocês, para saber o que a outra pessoa o que eu falo? O que a outra pessoa sente, o que ela está passando, só se você reencarnasse no corpo dela, calçasse o sapato dela e caminhasse pelo mesmo trajeto dela. Aí sim você poderia dizer, mas do resto a gente pode ter vaga noção do que a pessoa está passando. Então, não devemos julgar quem quer que seja. Jesus não julgou ninguém. O que aconteceu na passagem da mulher adúltera? Aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Alguém atirou? Seremos nós então que vamos atirar uma pedra em alguém? Criticando? A Luciana está falando de centro e dorme. Acho que deve ser o calor, viu, Luciana? Deve ser o calor que faz isso.
Ó, a Martelli vai mais além, ó, nem ouvir mal de ninguém. Porque às vezes, né, se a gente pode não falar, pode não pensar, mas a gente já... O que foi? Né? A gente já quer ter a curiosidade de saber quem falou, né, sobre quem, de que forma. A Martelli está pedindo receita para dormir. Marquinhos, sempre estamos prontos a julgar e não nos colocarmos no lugar, infelizmente. Ótima reflexão. Eu vou até fazer a postagem depois dela, viu, Marquinho? E o próximo... Não, do dormir em pé é perigoso, viu? Se dormir em pé, cai e aí se machuca. Melhor deitar ou sentar. Melhor ainda. E eu lembro sempre dessa questão, né? Quando a gente comenta sobre alguém, e tem sempre a outra parte, né? Que a pessoa fala, quem fala de alguém sempre vai aumentando. Se a pessoa te conta uma situação, e naquela história do telefone sem fio, se a gente fosse falar, né? Pegar 20 pessoas, nós estamos aqui, né? 19 comigo. Se a gente tivesse reunido numa sala e fosse fazer aquele exercício do telefone sem fio, no último sai uma coisa totalmente estranha, totalmente diferente. E foi passado exatamente, e às vezes a coisa mais simples do mundo, quando chega no final, aumentou, mudou completamente o que quis dizer, e vão sem entender exatamente, e aí vai se propagando. E aí, com certeza também, vale para as redes sociais. Cuidado com o que a gente divulga. Cuidado. Eu já passei o percalço e falo para vocês aí, gosto de comentar, porque é um fato pequeno, né, que aconteceu comigo. Eu tinha um grupo, e num grupo sério de amigos, uma pessoa fez uma postagem que determinado tinha uns cachorrinhos, não lembro a raça dos cachorros, mas que a mãe tinha rejeitado e não tinha como fazer, a pessoa não tinha condição de cuidar desses cachorrinhos, se não me engano, acho que 7 ou 8, e estava precisando doar esses cachorrinhos. E como eu recebi de uma pessoa que eu considerava, veio de um grupo sério, eu acreditei que aquilo fosse verdade e repassei aquilo para um outro grupo que eu tinha lá em São Carlos. A pessoa, quando viu, também achando, né, que o que eu tinha feito a passagem era séria, ela chegou e falou, olha, Luísio, como que eu faço para ir buscar, né? Como que eu faço para ir buscar? E a hora que eu fui perguntar para a pessoa que tinha feito a postagem, ela falou, olha, Luiz, mil desculpas, mil perdões, porque olha, quem me passou também não sabia, não é verdade isso. Não é nem aqui na nossa cidade, é um negócio que passou, veio correndo esse monte de notícia e chegou ali. Aí tive que, com a maior cara de pau, pedir desculpa para a pessoa. Já pensou se ela viesse de São Carlos aqui para buscar o tal do cachorrinho? Que coisa, né? O João Carlos está dizendo que a Flavinha contou na palestra a história de uma dona de língua grande que não acabou bem. Depois eu vou assistir, João Carlos. Depois eu vou assistir. Amigos, esses pensamentos, e o Martelli, eu falei para o pessoal que você que tive que fazer essa live, porque pensamentos, né, tem a ver com pensamento espírita. Deixa eu dar os recados para vocês. O nosso amigo Carlos e a nossa amiga Natália, do Somos Espíritas, estão mudando o horário das lives deles continuará nas sextas-feiras, mas vai ser às 21 horas antes das nossas lives. O Carlos até perguntou para mim, falei, Carlos, fique tranquilo, não tem problema, né? É bom que vai preenchendo os horários noturnos também, porque às vezes as pessoas estão trabalhando de manhã e a Natália está com compromisso também durante o dia, então eles mudaram as lives deles, do Somos Espírita, para as 21 horas, às sextas-feiras. E amanhã vai ter uma convidada hiper mega especial, vocês acho que não conhecem, ela vai ser a primeira vez que ela vai se apresentar na live. Camila, boa noite, querida, seja bem-vinda. É uma amiga querida do coração que vocês não conhecem, tá? Que quando ela faz uma propaganda assim, que ela fica muito nervosa quando vai fazer as lives, é uma tal de Flávia Canosa. De nervosa não tinha nada, acho que ela só na primeira live que ela apresentou lá, Flavinha, então vai estar com o Carlos às 21 horas.
Quem que vai estar, Carlos? Você ou a Natália? Passa aí para a gente saber. Então amanhã às 21 horas, toda sexta-feira às 21 horas, antes do nosso Momentos com Jerônimo Mendonça, então teremos a live de Carlos ou Natália, né, alternadamente, e amanhã com a convidada mega especial, Flavinha, amiga espírita, vai estar com eles. E depois, na sequência, imperdível, né, como sempre, as nossas lives, na sexta-feira e amanhã com uma convidada também muito especial, que é a Márcia, vai ser o Carlos, vai ser a Márcia França, presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que vai estar conosco. Então convido a todos para estarem aqui com a gente. Prometo, né, a vocês, como sempre digo, que vou estar de boca fechada, só falando o minimamente necessário, deixando a Márcia falar, porque senão, né, você traz o convidado e aí você fala mais do que o convidado, não dá certo. Então vou falar só o necessário e o resto deixo a Márcia falar à vontade, como eu fiz com a Beth, né? A Martiele duvidou que eu conseguisse cumprir esse papel, né? E eu cumpri realmente, né? Fiquei bem quietinho, né? E amanhã eu vou estar quietinho também, deixando a Márcia falar. Então, como a Mari falou, uma sexta mais que especial, às 9 horas o Carlos e Flavinha, e às 10 horas, às 22 horas, eu com a Márcia França, do presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer de Ituiutaba. Ituiutaba, que por sinal está completando 120 anos este ano. Eu não sei que dia exatamente, agora em setembro, se não me engano. Se não é hoje, por esses dias, eu preciso até descobrir. E é uma live hiper mega especial, por quê? Porque por esses dias também foi feita a ata de fundação do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. 40 anos, não da fundação, mas a ata de criação do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Então a Márcia vai estar conosco. Estejam conosco, viu? Camila, vem amanhã também. Ó. Amanhã tem 2 lives especiais. Às 9 horas, no Somos Espírita, Flavinha vai estar lá como convidada. E às 10 horas estaremos aqui com a nossa querida Márcia França. Tá bom, amigos? Então agora nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações, e convido aqueles que assim se sentirem confortáveis colocar um copo com água, rogando a fluidificação da equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes. Tá bom? Então vamos à nossa prece. E assim, queridos amigos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, vamos fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos relaxando, vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, os nossos corpos, relaxando também os nossos pensamentos, ligarmos apenas nesta melodia suave que envolve os nossos corações e que nos harmoniza a todos. Vamos sentir as energias que fluem do espaço, envolvendo a cada um de nós, como se nós estivéssemos neste momento recebendo um passe da espiritualidade maior, que vai envolvendo-nos do alto da cabeça até a sola dos nossos pés, e vamos sentindo fluir essa energia de paz, harmonia, saúde espiritual, conforme vamos mentalizando ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. E a Ele vamos pedir que possa abençoar a cada um de nós aqui presente, abençoar a cada coração querido que já passou pela live, que vai assistir depois, abençoar os nossos lares, os nossos familiares,
os nossos entes queridos, rogando que as energias de paz, saúde e a alegria espiritual envolvam os nossos corações. Trazemos alguns pedidos muito particulares a ser feito, alguns corações queridos que nos pediram prece, em especial pela Cláudia Aparecida Trupel, José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos, Luísa Marques, Ivana Tílio Sanches, Júlia Petian, Paulo César Gonçalves Perpétua, Emília Mística, e a todos os nossos amigos queridos que nos pediram preces, que estão em nossos pensamentos. Que a espiritualidade amiga, que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa envolvê-los, derramando as energias de paz, saúde e harmonias espirituais. Rogamos ainda, Mestre, que olhe pelos presidiários, que olhe pelos doentes, também os velhinhos nos asilos, os órfãos, os sem-tetos, os nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar esses corações. E somos gratos, Mestre, pela oportunidade desta reunião, por cada um de vocês, queridos amigos do coração, que estão sempre conosco, dividindo esses momentos de muita alegria, de reequilíbrio, de reflexão e com pensamento em Jesus. Rogamos que a equipe médica espiritual derrame suas bênçãos nessas águas, que elas transformem em remédio segundo a necessidade de cada um de nós. E agradecidos dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco nesta live. Agradeço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Jerônimo Mendonça, que gentilmente nos trouxe essas lições para as nossas reflexões. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.